Olá pessoal, vamos corrigir agora a questão número 9, referente ao nível 3, prova da primeira fase da UBMEP 2022. Trata-se de uma questão envolvendo porcentagem. Questão 9, referente ao nível 3, primeira fase da UBMEP 2022. Um fabricante diminuiu a quantidade de chocolate em uma caixa de 250 gramas para 200 gramas, mantendo o preço da caixa. Qual foi o aumento percentual do preço do grama do chocolate? Alternativa A, 5%, B, 10%, letra C, 15%, letra D, 20% e letra E, 25%. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Vou propor duas soluções diferentes. A primeira solução, vamos pensar num valor arbitrário do preço dessa caixa. Como o valor de referência é 250 gramas, a partir dele que a gente vai identificar o percentual do preço do grama de chocolate, se eu multiplicar 250 por 100, porque eu quero que a divisão seja 100, então eu vou ter uma caixa, vou até exagerar o preço, de fato é um preço bem exagerado, mas vai facilitar o nosso cálculo. Eu vou pensar que essa caixa ela custa R$25 mil. E aí o que a gente faz? A gente quer saber o preço de 1 grama de chocolate. Basta eu dividir os R$25 mil por 250. Então a primeira caixa, 25 mil dividido por 250. É fácil a gente perceber que o 25, eu simplifico esse 25, vai dar realmente 100. Então, R$100 é o preço por grama. R$100 é o preço por grama dessa primeira caixa. Agora a gente vai pensar no preço por grama da caixa agora que tem 200 gramas. Então, caixa de chocolate, eu vou pegar os mesmos 25 mil, só que agora eu vou dividir por 200. E aí eu vou encontrar o preço por grama de chocolate naquela caixa. Então, eu vou simplificar esses dois zeros. E 250 por 2, o valor aqui passa a ser de R$125 por grama. Então veja que ficou fácil a interpretação quando a gente organizou o preço por grama dessa caixa com 250 gramas de chocolate e depois o preço por grama da caixa que foi reduzida aí para 200 gramas. E aí a gente vai perceber que o aumento percentual do preço do grama de chocolate, se era 100, passou para 125, aumentou 25, num total de 100, ou seja, um aumento de 25%. Então essa é uma boa maneira de resolver essa questão, né, onde os cálculos ficaram bastante tranquilos. Vamos marcar, portanto, a letra E. Poderia pegar qualquer outro valor. Esse valor realmente foi exagerado, porque na hora que eu divido ele pelo valor principal, que é o 250, vai ser a nossa referência, ele dá 100. E 100 é a melhor maneira da gente utilizar a porcentagem. Mas se eu pegar essa caixa igual a R$500, R$250, R$100, os resultados são os mesmos. Eu vou ter sempre, os resultados aqui serão diferentes, obviamente, mas o percentual de aumento será sempre o mesmo. E com isso a gente pode, então, generalizar. Vamos pensar na solução 2, num preço P. Então, eu tenho um preço P, e aí eu quero qual vai ser o valor por grama da primeira caixa aqui, que tem 250 gramas. Então, eu divido por 250. Então, esse é o preço por 1 grama. Eu poderia fazer uma regra de 3, esse valor é 100%. Poderia pegar agora o preço por grama da outra caixa, que é P sobre 200. Então, P sobre 250 é 100%. P sobre 200 é X. Esse X vai dar 125%. Significa que é um aumento. Mas eu quero pensar em uma outra solução, que existem várias propostas de solução. Toda vez que a gente tem o preço base, se
Se a gente pegar esse preço base para comparar com esse, para identificar o aumento, qual vai ser a maneira que a gente faz? A gente divide esse valor por este. E o fator que a gente vai encontrar, por exemplo, se eu encontrar 1,30, é porque houve um aumento de 30%. Se eu encontrar um valor, por exemplo, de 1,10, significa aumento de 10%. Isso é fácil perceber quando a gente, por exemplo, divide um valor, por exemplo, um produto custa R$50. Ele vai para, por exemplo, 75. Então, quando eu divido 75 por 50, o fator que a gente encontra é o percentual de 1 inteiro, que é o 100%, mais o aumento. Uma boa maneira de pensar nessa divisão é multiplicando por 2. Multiplicando por 2, eu vou ter 150 dividido por 100. E essa conta vai ser 15 sobre 10, ou seja, 1,5 ou 1,50. O que significa 1,50? Esse 1 representa a base, que é o 100%, e esse 0,50, né, esse 0,50 que está aqui, é um aumento de 50%. Esses fatores aqui, eles vão auxiliar bastante quando a gente quer encontrar o percentual de aumento. E se eu pegar 50% de 50, é a metade, é 25. E aí eu somo realmente 25, eu chego em 75. Portanto, aqui eu tenho o preço por grama desta situação daquela caixa inicial, e aqui eu tenho o preço por grama. Então, se eu dividir P sobre 200 por P sobre 250, eu vou encontrar um fator, 1, alguma coisa. E o que vem depois na casa decimal vai ser o aumento. Como que eu divido frações? Eu repito a primeira e multiplico pela segunda, invertendo a fração, 250 sobre P. Então percebam que esse P, ele pode ser qualquer valor. Por isso que na solução anterior eu fiz uma suposição arbitrária, R$25.000. Ele pode ser qualquer valor, porque ele será cancelado no final. E aí eu tenho 250 dividido por 200. Uma boa maneira é pensar em dividir por 2 e dividir por 2. Mas, professor, não seria bom dividir por 10? Não, por quê? Porque aqui eu já vou ter o denominador igual a 100. 200 por 2 é 100. 250 por 2, 125. E se eu dividir 125 por 100, é 1,25. Falamos aqui, quando a gente apresentou esse exemplo, que esse decimal que vem logo após 1, o 1 significa 100%, e o 0,25, um aumento de 25%. Então, foi uma outra proposta de solução genérica, obedecendo aqui o fator sempre de aumento vai ser 1, alguma coisa, poderia ser mais, poderia, por exemplo, de 50 passar para 200. O fator aqui é 4, né? 200 vezes 4, 200. Desculpa, 50 vezes 4, 200. Quando o fator é 4, eu subtraio 1, vai dar 3, ou seja, 300%. Mas é uma outra situação quando os valores passarem de 1 inteiro. Diante dessas duas soluções, a gente percebeu que o resultado é sempre 25%. Ok? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.